E quantas coisas nós não passamos a borracha em cima da nossa identidade para agradar uma expectativa da pessoa que está se relacionando com a gente. Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente está aqui para falar sobre o trânsito de Vênus que se inicia hoje, dia 29 de agosto, e vai até o dia 22 de setembro, antes da Vênus continuar o seu trânsito pelo zodíaco atravessando o signo de Escorpião. É interessante notar que justamente quando o Sol entra em Libra, a Vênus, que é regente desse mesmo signo, sai do signo de Libra e entra no signo de Escorpião, mostrando que a nossa temporada libriana, ela vai ser vai ter uma pegada muito de regeneração de alguns laços e principalmente da nossa própria autoestima. Vênus, como vocês sabem, é um planeta que está ligado com todas as trocas humanas sentimentais. Mercúrio representa as trocas humanas mais ligadas ao intelecto, à comunicação, né? À mente. Só que a Vênus fala de uma troca muito mais ligada à energia, à sensibilidade e ao afeto. Por isso que a Vênus rege todas as nossas relações, não apenas as nossas relações afetivas. Evidentemente que no signo de Libra, ela tenha um apelo maior para as nossas relações afetivas, e esse trânsito, ele vai trabalhar bastante aspectos ligados à nossa dependência emocional e também ao ato da gente, muitas vezes, colocar os nossos vazios, as nossas insatisfações e seguranças, projetar a complementaridade disso ali na outra pessoa. É algo que acontece muito nas relações humanas e por conta de toda a transição planetária e mudança comportamental inconsciente até que a gente está passando, precisa passar também por uma reforma, uma nova compreensão, né? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho dos aspectos que vão ser presentes durante essa temporada e vamos comentar algumas tendências, algumas delas muito chocantes, que a gente vai ter para esse período, né? Então a Vênus entra no signo de Libra já com uma força muito impactante, porque ela está entrando no signo de sua regência, então a gente chama a Vênus em Libra de domicílio. O que significa isso? Significa que a Vênus vai estar trabalhando sobre assuntos que ela já conhece. E quando a gente mexe com assuntos que a gente conhece muito bem, a gente tem uma certa facilidade, uma certa agilidade para estar encaminhando, para estar lidando com aquilo. Então, significa que o foco central realmente vai ser a nossa dedicação para o outro. Então, vai saltar em evidências todos os vínculos que estão em desequilíbrio, né? Então, todos os laços afetivos, vínculos, amizades, né? No qual a gente está se doando demais ou está se doando de menos. Tudo aquilo que precisa passar por um momento de equilíbrio, tudo aquilo que precisa passar por um ajuste para que se torne saudável, equidade e igualdade na troca, vai entrar em evidência, né, durante essa temporada de Vênus em Libra. Então, entre os dias 9 e 18 do 9, Marte vai estar fazendo uma quadratura para os nodos. Depois a gente conversa mais sobre o trânsito de Marte em Câncer, mas já é de conhecimento, né, que o Marte no signo de Câncer, ele marca muito episódios de violência doméstica, né, de agressão dentro da própria casa, agressão familiar. E a Vênus em Libra mostrando, né, esses desequilíbrios que existem das relações. Muitas vezes esse desequilíbrio ele pode estar sendo representado ali por uma violência, um abuso que está acontecendo, né, numa relação. E esse trânsito de Marte quadrando os nodos é realmente um divisor de água entre como eram os nossos vínculos, Nodo Sul em Libra, e como a partir de agora vai ser os nossos vínculos, Nodo Norte em Áries, tendo em vista que o nosso bem-estar, a nossa energia deve ser uma prioridade. Como eu coloco aqui, os dias 9 de setembro a 18 de setembro, indica a tendência de crimes, agressões, violências domésticas e familiares. Será um divisor de águas
que norteará as decisões de muitas pessoas que precisam soltar vínculos nocivos do passado. Muitas vezes, há um apego muito grande, né, num contexto de relação, mas aquela relação, ela está com diversos problemas graves. A gente não pode esquecer que violência, agressão contra a mulher é crime, né? Violência doméstica, independente seja um homem ou uma mulher que esteja praticando, é crime, né? É passível de punição, é passível de prisão e tudo mais, multa, e deve ser denunciado, né? Então, um dos aspectos mais provocadores que a gente vai ter para Vênus em Libra é o aumento da incidência e da tendência para crimes domésticos e violência contra a mulher. Por isso é muito importante a gente estar atento e atenta, tá sempre, né, fazendo o boletim de ocorrência e denunciando se esse for o caso, beleza? A alunação de Virgem, ela também vai estar ali sincronizada com esse trânsito de Vênus em Libra, e as lunações de Virgem, ela sempre vem no sentido de fazer uma faxina, dar uma geral, dar uma limpa. Então, a Vênus, ela vai transitar pelo signo de Libra, vai encontrar com a Lilith, vai encontrar com o nó do sul, todo nessa pegada, nesse aspecto de retrabalhar relações e principalmente a independência do feminino. Aqui a gente está falando feminino, a gente está falando só das mulheres que sofrem violência doméstica ou são, né, são colocadas ou até mesmo se colocam num papel de submissão à imagem masculina. Mas a gente está falando do feminino. O que é o feminino? É o nosso contato humano com as nossas emoções, é o nosso se permitir receber, é o nosso se permitir ser sensível, tá bom? Tudo isso é o feminino do ser humano, e isso nos acomete independente de gêneros ou genitálias, tá? Então, toda essa parte do nosso ser está clamando por libertação, está clamando por um espaço dentro das nossas prioridades. A gente foca muito na nossa ação, no nosso dia a dia, no nosso executar, e não tanto no receber para poder produzir, não é verdade? Então, como é que fica essa troca de energia, né, entre o eu e o outro? Será que é possível a gente estar se conectando com relacionamentos saudáveis dessa maneira? Fica esse questionamento também para a gente estar avaliando durante essa alunação de Virgem, essa temporada de Vênus em Libra. Já do dia 11 do 9 até o dia 15 do 9, a Vênus vai estar fazendo um importantíssimo trígono para Júpiter em Gêmeos. Tanto Vênus quanto Júpiter são irmãos aí da legislação, da justiça, são planetas considerados benéficos, porque tem relação ali com os direitos humanos, o equilíbrio, a harmonia, né, a igualdade e tudo mais. Então, a gente pode esperar avanços em termos de legislação, de judiciário, com relação a todas essas violências, essas perseguições e opressões que existem contra, né, a mulher e dissidentes, tá bom? Então, são pessoas aí que possuem feminilidade e sofrem perseguição devido às suas feminilidades e às suas mulheridades, tá? Então, toda essa galera que, de certa forma, sofre por conta do feminino que carrega em si, vai ter um lugar especial nos debates políticos, e isso tende a trazer avanços. A gente está falando de trígono, né? E a gente também está falando de uma metamorfose planetária que vem aí com Plutão em Aquário para libertar, para trazer o foco no novo, no diferente, naquilo que rompe os padrões. Então, a tendência é a gente ter avanços nesse sentido, vai ser muito bacana. Isso é um aspecto muito benéfico, não à toa acontece entre Vênus e Júpiter, né, que vai estar pegando essa temporada. Outra questão que envolve esse aspecto de trígono entre Vênus e Júpiter é que a Lua da alunação de Virgem, quando ela estiver lá no signo de Aquário, ela vai fazer um lindíssimo triângulo de ar. Não sei se vocês conseguem aqui ver meu desenhozinho.
E aí eu apelidei, né, que é o triângulo da justiça, né? Da mesma maneira como a gente tem uma tendência muito grande de ter incidência e aumento de violência doméstica durante essa temporada, a gente também vai ter muita pessoa tendo que arcar com os seus crimes, sendo responsabilizada. E como a gente fala de lua em Aquário, formando esse triângulo da justiça no céu, a gente está falando também de pessoas que cometeram crimes há já um tempo, né, e estava caindo ali no esquecimento, mas aí bate ali o oficial de justiça em sua porta, e aí a pessoa tem que encarar, né, e responder pelos seus atos, responder pelos seus crimes. Então, apesar da gente ver uma temporada que pode, né, trazer violências e mais casos, né, a gente também vai ver muita pessoa tendo que arcar com os seus atos, beleza? Então, denuncie, processe, não deixe passar em branco, né, uma violência como essa, se for o seu caso, e se você conhecer alguém que esteja passando por isso. Outro aspecto que vem aqui no mais no sentido de chacoalhar consciencialmente, para que a gente desperte, né, para algumas questões problemáticas e que acometem a todo mundo, independente se você trabalha o seu lado feminino ou não, se você é mulher ou não, né, e independente também do tipo de gênero, de sexualidade que você tenha, né. É que muitas das vezes, nas nossas trocas afetivas, sejam elas quaisquer que sejam, a gente coloca muito no outro a responsabilidade e o poder de suprir nossos vazios, suprir as nossas faltas, inseguranças e insatisfações. E isso tudo gera um desequilíbrio energético muito profundo, que torna as pessoas cada vez mais dependentes umas das outras. E quando a gente tem um aspecto como a oposição entre Vênus e Quirón, que fica no céu do dia 14 de setembro até o dia 17 de setembro, a gente tem um convite, né, para perceber o quanto a gente abre o espaço para que outras pessoas, terceiros, controlem a nossa energia e as nossas decisões. Então é um convite aqui para trabalhar o desapego, o soltar a mão. E também, sem dúvida, um choque, né, que é uma oposição, é um bate-papo frente a frente ali, entre Vênus e Quirón, é realmente um momento de troca planetária que vem para chocar. Quirón fere, né, Quirón fala da dor, daquilo que incomoda de fato. Né? Então, é o momento em que, principalmente também isso pode ter relação com os eventos de violência e tudo mais, venha quebrar o cristalzinho, o vidrinho do verniz social, aquela coisa do casamento margarina, aquela coisa daqueles ideais de casamento muito cheio de frufru, de purpurina, que na verdade aquilo não existe, né? A maioria das pessoas que casam depois fala, não, porque casar é assim, casar é assado. Ok, temos uma série de problemáticas relacionadas a isso, que envolve a questão do machismo e tudo mais, de fato, mas também tem esse fator muito importante. As pessoas projetam os seus vazios e inseguranças no outro. E aí, quando partem para o dia a dia, né, aquilo acaba desgastando, enfraquecendo aquele vínculo, uma vez estabelecido, e aí vai perdendo, né, o brilho da relação, certo? E aí, muitas pessoas vão estar encarando esse novo perceber, essa nova perspectiva como algo incômodo, e isso vai forçar muita gente a se movimentar, o que significa que durante essa temporada de Vênus em Libra, ao contrário do que se espera de uma temporada de Vênus em Libra, vai ser uma temporada de rupturas, de separações, onde a gente vai ver muitos términos, inclusive de pessoas famosas, tá? E como eu coloco sobre esse aspecto aqui,
A oposição entre Vênus e Quíron, aspecto que traz aprendizados sobre o receber afeto de maneira saudável, inclusive alterando noções filosóficas existenciais sobre o que é amor, afeto e demonstração. Porque às vezes a pessoa que está demonstrando ali para a gente é o ciúmes, é a possessividade, mas a gente entende isso como uma demonstração de afeto. Quantas e quantas mulheres e dissidentes não são confrontadas com a seguinte pergunta interna: ah, mas se ele demonstra o ciúme, se ele tenta me controlar, é porque ele me ama. Será que isso é amor? Será que isso é uma demonstração de afeto? Ou será que isso é uma insegurança ali da outra pessoa que não controla nem a si mesma e por isso deseja projetar a sua ânsia de controle ali na companhia com a qual está, tá? Então a gente passa a perceber e a sentir a necessidade de receber afeto, de se abrir para receber o afeto, e nessa a gente percebe que o que a gente está recebendo ali daquela relação não é afeto, é controle, é violência, perseguição, né? É uma dominação ali, não consensual, eu diria, certo? Porque enquanto está no consensual, mas até nesse sentido, né? Quantas e quantas coisas nós topamos experimentar, topamos fazer, porque a gente acha que deve alguma coisa para o parceiro ou para a parceira. Quando na verdade não. Se a pessoa está com a gente é por conta daquilo que a gente é, que ela gosta daquilo que a gente é. Então a gente não deve nada. Certo? É diferente de uma relação familiar, onde há aquela pressuposição da hierarquia, tudo mais. É diferente, a pessoa escolheu estar com você, então ela sabe muito bem, ou deveria saber muito bem quem você é, e aceitar você da maneira como que você é. Então, quantas e quantas coisas nós não passamos a borracha em cima da nossa identidade para agradar uma expectativa da pessoa que está se relacionando com a gente. Tudo isso são reflexões que vão nos acometer durante essa passada de Vênus em Libra. Claro, da mesma maneira que essa caçamba de acontecimentos sendo despejadas em cima da gente pode fazer com que a gente rompa vínculos, termine relacionamentos, outros relacionamentos também podem ser forjados. Né? Então, finalmente a pessoa se abre para o afeto, entende o que é afeto e encontra uma pessoa que está ali na mesma sintonia e daí nasce um relacionamento mais saudável, certo? Então, a gente precisa estar aberta para conhecer pessoas novas, para conhecer situações novas, e se você deseja, se você julga que vale a pena investir na relação que você já está, estar também atenta para as necessidades que a sua alma vai pedir. Porque já basta de abrir mão da gente pelo outro, né? A gente já faz muito isso, né? A gente pergunta já a opinião de Deus e o mundo antes de decidir alguma coisa, e isso não é só libriana que faz não, tá? As pessoas perguntam a opinião dos outros antes de decidir. Isso é um fato. Isso acontece porque todo mundo tem o signo de Libra no mapa? Também, mas é uma tendência global, né? É uma tendência que a gente tem em projetar a nossa satisfação na aceitação do outro. Então, a gente vai perguntar o que é aceitável para o outro, para depois a gente decidir o que a gente vai fazer. E esse momento é de romper com isso, de parar com isso, né? De ouvir o que a sua alma pede, o que a sua inspiração pede, o que faz a sua alma vibrar. É isso que você deve investir, é isso que você deve ir atrás. Você não deve perguntar se o que faz o seu coração bater mais forte agrada o seu parceiro ou a parceira. Faz o seu coração bater mais forte, o seu importante é o seu coração para você estar vivo. Se o seu parceiro ou a sua parceira vai ficar feliz em ver você vibrar, é um bom sinal. Se isso incomoda o seu parceiro ou a sua parceira, isso é um sinal de alerta. Tá? Então, muitos ajustes vão ter que acontecer nas nossas percepções para a gente entender se as nossas relações estão caminhando junto com a gente ou num sentido
oposto, nos prendendo em padrões do passado, como sugere o nó do Sul em Libra. E aí a gente vai ter conjunção de Lilith com o nó do Sul, conjunção da Vênus com o nó do Sul. A Lua vai passar no meio delas, também vai fazer uma conjunção com as três, né? A Lilith, a Vênus e nó do Sul, que também é um ponto lunar, tá? Então a gente vai estar olhando para os nossos vazios, para as nossas inseguranças, para os nossos fetiches, para tudo que envolve as nossas relações, a nossa carência emocional, e a gente vai colocar tudo isso na posição passado. Eu preciso disso. Preciso? Sim, não? O que dá para salvar disso aqui? Então, eu trabalho ali na relação, e aí quando a Lua chega em Aquário, eu tenho ali o triângulo da justiça, trazendo aí as consequências para as decisões que foram tomadas, e depois na Lua cheia, na lunação de Libra também, a gente tem os desdobramentos das coisas e das decisões que a gente tomou nesse período de Vênus em Libra, que vai do dia 29 de agosto até o dia 22 de setembro. Para finalizar, a Vênus se despede do signo de Libra, fazendo uma quadratura com Plutão, o que pode trazer aí despedidas de ícones, né, e figuras femininas aí de muito reconhecimento, desencarnes, nesse sentido também pode representar fim de relacionamento, e também essa quadratura, sem dúvidas, demonstra o grande embate de narrativas que vai acontecer durante esse período, né, um verdadeiro checkmate na violência, um verdadeiro checkmate no racismo e no machismo, porque são dois instrumentos, né, comportamentos de dominação, o racismo e o machismo, que advém da branquitude, que advém do eugenismo, certo? Então, são coisas totalmente diferentes, mas que têm a mesma raiz. Tudo isso vai ser encarado, tudo isso vai passar por penalização, responsabilização, né? Então a gente se despede de uma grande parte da impunidade nesse sentido, o que vai ser muito satisfatório para todas as pessoas que desejam ver finalmente algumas justiças acontecerem, né? Algumas pessoas finalmente respondendo pelos seus crimes, porque já basta, né? Num país tão diverso como o Brasil, a gente vê tantas pessoas cometendo tantos crimes de ódio e saindo impunes, certo? Então, finalmente, essa temporada de Libra sugere que essa palhaçada vai acabar. Beleza, família? Então, embate de narrativas, checkmate na violência contra a mulher e dissidentes. Beleza? É isso aí. Família, eu espero que vocês tenham gostado aí do Vênus sobre o signo de Libra, foi ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre a Vênus no signo de Libra. A gente vai se falando agora mais aqui no canal. Deixa o seu like se você gostou, nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe o vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Tem vídeo novo, de assunto novo no canal, tem vídeo sobre Algol, tem vídeo sobre Plutão e tem todo dia o céu do dia para falar sobre as tendências e as dicas mais pontuais, mais cotidianas, para a gente estar aí seguindo o fluxo dos astros sem levar nenhuma lapada na cara, beleza? E é isso, um beijo, até a próxima e é nóis.